Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de funções do segundo grau. E agora vamos a alguns exemplos. E nesse momento vamos construir gráficos. Vejam só o exemplo 1. Construa o gráfico das funções abaixo com domínio igual a reais. Se o domínio real significa o quê? Que na hora de desenhar a parábola, eu vou ter ela sendo apresentada em toda a sua extensão. Tanto a parte decrescente quanto a parte crescente, certo? Em especial aqui, no exemplo A, y igual a x ao quadrado menos 4, nós temos o b valendo zero, certo? E quando o b vale zero, a gente sabe que o eixo y vai dividir a parábola exatamente ao meio. Então o y vai ser o eixo de simetria. Por esse motivo, a gente pode construir a parábola não pelo método que a gente já havia comentado que seria útil. Achar os principais pontos de encontro, né? Intercepto x, intercepto y e o vértice. Nesse caso, a gente pode abrir mão e usar a tabelinha. Note que eu coloquei o x0 aqui, coloquei dois valores positivos e os mesmos dois valores, só que negativos. Só pelo fato de o b ser igual a zero. Esse método aqui não é muito útil, não é muito conveniente, quando o b não for zero. No decorrer dos exemplos, vocês verão por quê. Então, nesse caso, ainda vale a pena a gente fazer assim, tá? Que é o método tradicional, mas que para a função do segundo grau, de maneira geral, ele pode ser muito antiprodutivo, certo? Vamos começar então. A gente vai agilizar os cálculos aqui, ó, porque o foco está na construção do gráfico. Então, veja só. Menos 2 ao quadrado, né? Valores para x. 4 menos 4, 0. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 menos 4, menos 3. 0 ao quadrado, 0, menos 4. É isso aí. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 4, menos 3. 2 ao quadrado, 4. Menos 4, 0. Vejam só o que aconteceu. Do 0 até o menos 4, a função é decrescente. Depois do menos 4 até o 0, ela é crescente. Isso é normal acontecer, significa que eu já consegui visualizar os dois ramos da parábola, né? A parte decrescente e a parte crescente, ok? Perfeitamente normal, né? É que na função do primeiro grau a gente não tinha essa repetição de valores. Já na função do segundo grau, sim. Então vamos marcar esses pontos. Menos 2 e 0, tá? Então aqui, ó, menos 2 e 0. Depois eu vou colocar os números, certo? Menos 1 e 3, então olha só. Menos 1, opa, e menos 3, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Então teremos mais ou menos isso aqui, ó. Eu já tracei algumas linhas aqui, bem suaves aqui com grafite para poder construir a parábola com um pouquinho mais de capricho. Menos 1 e menos 3, vou colocar o menos 3 aqui. Depois 0 e menos 4, aqui está. 1 e menos 3. 1 e menos 3, aqui está. Outro ponto estava aqui, acabei não marcando, né? E 2 e 0. Vejam só, pessoal. Nesse caso, que é o nosso primeiro caso, que a gente sabe que o b é igual a 0, um lado da parábola vai ser espelhado do outro. Então, como eu tenho esse ponto central aqui, ó, e esse ponto central é importante acontecer, e ele sempre vai acontecer quando o b é igual a 0 e você botar x0, a gente sabe que a gente vai ter um ramo para um lado e um ramo para o outro. Então, notem, já temos aqui a parábola desenhada daqui para cá, daqui para lá. Basta você ligar os pontos. Cuide, pessoal, que a parábola ela não tem linha reta, embora, né, a gente desenhando a mão aqui, às vezes tu possa ter uma certa tendência, mas não tem, ela é uma curva em toda a sua extensão, ok? Sempre é curva. Então vamos tentar aqui. Eu não estou numa posição muito boa para desenhar, então pode ser que o gráfico não saia do jeito que a gente gostaria, mas vamos tentar, tá? Vou desenhar esse ramo lá de cá. Olha só. Fazendo ele aqui. Muito bem. E agora eu vou ter que virar um pouquinho a folha aqui, né? Para desenhar outro ramo, tá? Ó, já vamos voltar. Desenho na sua posição aqui. Muito bem.
Agora vou reforçar os pontos, valores que eu não havia colocado antes. Este aqui é o menos 2. E este aqui é o 2, que são os pontos de encontro com o eixo x, são as raízes da função, ou também os interceptos x. Aqui nós temos o intercepto y, que para o caso particular do b igual a zero, ele também, vou colocar aqui o menos 4, né? Vale destacar, ele também é o vértice da parábola, certo? A palavra vértice indica mudança de direção. Então, o gráfico vem numa direção e muda para outra direção, certo? O vértice. Assim como as quinas de um quadrado a gente chama de vértice também, né? Porque a linha do lado muda a direção. E isso aqui sempre vai acontecer, ó. Vocês notem que esse ponto aqui, ó, justamente é o vértice, ó. Vai sempre acontecer porque o b é igual a zero. Neste caso, né? B é igual a zero, tá? E, coincidentemente, né? O vértice vai ser o intercepto y em virtude dessa informação que vocês estão vendo aqui. Então eu já tenho os principais pontos só, né? Intercepto x e raízes, que sempre vão coincidir. Vértice e intercepto y, que coincidiu porque o b é igual a zero. E acabamos tendo dois pontos auxiliares aí para fazer a curvatura da função. Notem, conjunto imagem, y pertence aos reais, então aqui y maior ou igual a menos 4. Claro, os valores de y só vão acontecer daqui para cima. Então, maiores ou iguais a menos 4. Igual porque o vértice é um ponto da função. Ele está lá, ó. Certo? Podemos até botar um zerinho aqui para dar um destaque para hoje. Tá? Tem um gráfico bem representadinho. Certo? É igual a zero. Agora temos outro caso aqui, ó, que já não vai valer a pena a gente usar um método aqui em cima. Porque o b não é zero. Então a gente vai seguir a listinha de procedimento que está na página anterior, né, desse material. Então vamos começar calculando o ponto mais importante. Aqui, pessoal, nesse processo aqui, quando b é igual a zero, o ponto mais importante é o vértice. E ele sempre sai naturalmente. Ele sempre vai sair quando eu colocar o x0, porque é decorrência desse caso aqui. Ok? Mas nesse caso não. Então a primeira coisa que iremos fazer é calcular o x do vértice. Como é a primeira vez, vamos escrever a fórmula aqui, ó. Certo? Ó. X do vértice igual a menos b sobre 2a. Alguns cálculos eu vou ser mais objetivo aqui, tá, pessoal? Porque o foco do exercício é a construção do gráfico, tá? Então, a menos b, o b é 2, então vai ficar menos 2. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 1. Menos 2. Então, menos 2 dividido por menos 2, 1. Já temos o x do vértice. Ok? A gente viu que tem uma fórmula para o y do vértice. Mas olha o que nós podemos fazer. Se eu coloco um valor de x na função, a função me dá o parzinho dele, y. Então olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou escrever assim, ó, y do vértice é igual a menos... No lugar de x eu vou colocar quem? O x do vértice. Ó, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 3. Porque eu coloquei o x do vértice aqui, o y tem que ser o y do vértice. Certo? Vejam só. Eu vou meio que fazer direto aqui para a gente ganhar um espaço, tá, pessoal? 2 vezes 1, 2. 2 somado com 3, 5. Aqui é 1 ao quadrado, 1. Só que vai ficar negativo. Então, 5 menos 1. Teremos 4. Acabamos de encontrar o vértice. Eu vou fazer uma ligação, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, olha só. Porque o vértice é um ponto, então ele tem que ter duas coordenadas. Vamos escrever aqui, ó, vértice, olha só. 1 e 4. Pessoal, com essa informação... Opa, desfocou um pouquinho aqui. Com essa informação... Isso aí botou. Com essa informação, a gente já conseguiria fazer o esboço dessa função, porque o vértice é o ponto mais importante. Então, eu de antemão já vou fazer essa marcação para a gente ver como é que fica, tá? Então, olha só. Aqui nós temos o 1, certo? Vamos lá. E aqui nós temos o 4. Eu fiz algumas linhas suaves aqui para facilitar, para eu não ter que pegar a régua, tá, pessoal?
Você pode fazer tudo com a régua bonitinho para ficar ok. Ó, 1 e 4. Este aqui, ó, é o vértice. Então, a gente já sabe mais ou menos que a parábola tem concavidade para baixo, porque se vocês olharem aqui, o A é negativo. Ó. Então, se eu quisesse fazer um esboço, ele seria mais ou menos assim, ó, daqui para baixo, ok? Eu já vou fazer ela mais ou menos o local que ela vai ser, tá? Porque eu não posso desperdiçar aqui o desenho que eu estou fazendo já a caneta. Mas seria algo desse tipo que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? A parábola não é pontuda aqui, tá? Ela tem uma curvinha. Tentando fazer o melhor possível. Aí, ó. A parábola com certeza é alguma coisa assim. Ok? Achamos o vértice. Por quê? Porque a gente sabe que ela é simétrica, então eu tentei fazer esse lado espelhado desse. E como eu estou vendo que o A aqui é negativo, ó, o A menor que zero é negativo, a parábola tem concavidade para baixo, ó, a carinha ali, ó. Então já deu para fazer um esboço com um ponto só. Eu também poderia ter feito isso aqui? Também poderia. Ok? Então agora, quais outros pontos importantes a gente precisaria ter? Ora, esse ponto aqui, onde está cortando o eixo Y, a gente também já sabe. O intercepto Y é o C, que é o 3 ali, ó. Então eu já posso marcar ele aqui também. Claro que na hora que eu desenhei, pessoal, eu já fiz mais ou menos na posição que era, para não ter que alterar o meu desenho, né? Mas você poderia fazer a lápis assim para ver mais ou menos como é que fica e depois marcar os pontos corretamente. Ou marcar primeiro os pontos e depois traçar. Eu já me adiantei um pouquinho para vocês verem que o esboço aqui é bem rápido de fazer. Agora, pessoal, nós precisamos saber esse ponto aqui, ó, esse cara aqui e esse cara aqui, que são as raízes da função. Como é que a gente chega nesse valor? Nesses dois pontos aqui, ó, o y é zero. Então a gente pega a função, que vocês estão vendo aqui em cima, ó, e a gente coloca o zero no y lá. Ó. Zero igual a menos x ao quadrado, mais 2x, mais 3. Zero no y, porque esses dois pontos não têm altura. Estão em cima do eixo x. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem que resolver essa equação do segundo grau. Eu sei que a gente está acostumado ao zero do lado de lá, né? Mas se você quiser passar tudo para cá, não tem problema. Mas notem, vou deixar assim, não vou mexer, porque essa é justamente a função. Aqui a gente vai aplicar a forma de Bhaskara e calcular o x' e o x das linhas. Vamos fazer um procedimento direto aqui, para a gente poder ganhar um tempinho e um espaço nos cálculos. Se você aplicar a fórmula do delta, você vai descobrir que o delta desse aqui, ó, é 16. B ao quadrado menos 4ac. Por que eu coloquei o delta aqui? Para vocês verem que quando o delta é positivo, a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos, porque teremos x' e x das linhas diferentes. Nesse exemplo aqui em cima, ó, a gente não calculou, mas com certeza o delta é positivo também, porque tem dois pontos de corte no eixo x. Certo? Então o delta é 16. E a gente resolveu na forma de Bhaskara, ou de cabeça, como mais para frente a gente vai ver, dá para resolver meio que direto isso aqui com um pouco de prática. Nós teremos o x' e os x das linhas. Certo? Ou x1 e x2, se você preferir, né? Que serão menos 1 e 3. E percebam que está tudo correto. Ó. Esse cara que está aqui vai ser o menos 1. E esse cara aqui vai ser o 3. E uma maneira de conferir se está certo, olha só, o x do vértice tem que estar sempre no meio das duas raízes. Então, ó, aqui tem 2 unidades de distância, e aqui tem 2 unidades de distância, ó, 2 espacinhos, ó, 1, 2, aqui, ó, 1, 2. E aqui está o zero da origem. Certo? Aqui em cima a gente também viu, ó, 2 unidades, tá? O vértice, o x do vértice, sempre está no meio das raízes quando elas existirem. Ok? Então vejam, já terminamos o gráfico. Temos o ponto mais importante, que é o vértice, temos o intercepto y e o intercepto x. Aí está o gráfico. Vale comentar que eu desenhei a curva antes. Você poderia ter marcado tudo isso que está feito agora e agora sim traçar a curva. Ok? Detalhe, olha o conjunto imagem. Os valores de y que vão aparecer para essa função serão do 4 para baixo, ou seja, menor ou igual a 4. Reparem, pessoal, que esse cara que está aqui, ó, sempre vai ser o y do vértice, que é o y do vértice que determina o maior valor de y ou o menor. Nesse 4 aqui, ó,
Nesse caso aqui, ó, esse 4 é o valor máximo. Não tem y maior que 4 nessa função aqui. Isso quer dizer que tu pode escolher o x que tu quiser. O y nunca passa de 4. O valor máximo dele vai ser 4, tá lá, ó. Opa, certo? Tá lá, ó. Nessa função aqui em cima, ó, o menos 4, ele é o quê? Ele é o valor mínimo. Não vai ter nenhum valor menor que menos 4. Veja aqui, ó. Todos eles serão maior. Lembrando que no conjunto imagem, esse cara aqui sempre vai ser o y do vértice, certo? Aquele é mínimo por causa que a concavidade está para cima, e aquele é máximo por causa que a concavidade está para baixo, certo? A gente viu com a negativa, aqui a gente não comentou, mas vejam só, concavidade para cima, a positivo. Se é positivo, a parábolazinha está feliz, olha ali, ó. Certo? Já fizemos dois gráficos, um fazendo a tradicional tabelinha, por quê? Porque o b é igual a zero, caso bem específico, tá? Então só vale a pena usar esse método aqui quando b é igual a zero. Para todos os outros casos, o que a gente faz? Calcula primeiro as coordenadas do vértice, vamos ligar elas aqui, olha só. Coordenadas do vértice, já dá para fazer um esboço do gráfico, marcando o vértice e sabendo a concavidade. Depois você calcula as raízes. O intercepto y você sempre tira daqui, olha lá, ó. Né? E aí você traça a curva. Ok? Vamos fazer mais alguns exemplos no próximo vídeo. Até mais!